8 milhões de brasileiros podem sacar o dinheiro do PIS/PASEP. O benefício começou a ser liberado na quinta-feira e estará disponível em etapas. Nesta primeira fase, quase 4 milhões de pessoas podem retirar o dinheiro. Na região, 84 mil pessoas serão beneficiadas e cerca de 143 milhões de reais devem ser injetados na nossa economia. Sobre isso, a gente fala com o economista Edson Querido. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no estúdio do Band Cidade. Quem tem direito ao saque do PIS/PASEP? Pela medida provisória 797, todas as mulheres com mais de 62 anos e os homens com mais de 65 anos. Todos terão direito a sacar as cotas que estão depositadas nesses fundos. E aí é preciso ver se a pessoa já não fez a retirada de algum valor, né? Tem que analisar isso. Isso, está condicionado a ter recurso na conta inativa do PIS/PASEP referente a esse trabalhador. Para explicar um pouco da origem, né, desse recurso, esse fundo, o que é o PIS/PASEP. O programa de integração social, que foi o PIS, foi criado em 1971 para formar uma poupança particular para aquele servidor que atendia iniciativa privada. Já o PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, foi criado com a mesma finalidade para atender o segmento público. E ele, então, de 71 até 1988, quando entrou a Constituição, ele estava ativo. Depois disso, esses recursos, essas contribuições passaram para o FAT, para o Fundo de Amparo do Trabalhador. Agora, professor, o senhor comentou a idade, né? 70 anos. É importante quem está em casa, né? Essa idade, as pessoas às vezes não têm uma habilidade com internet, com caixa eletrônico, enfim, a família também deve auxiliar nesse momento, né? Para procurar saber se realmente tem direito ainda a esse recurso, procurar a Caixa Econômica Federal. Exatamente. Houve uma falha de comunicação entre governo, empresa e o próprio beneficiário, vamos dizer assim. Então, uma parte considerável daqueles que tinham direito ao fundo não estavam retirando essas cotas. Daí o governo fazer essa promoção, né, de liberar esses recursos para disponibilizar, então, a esses beneficiários que não estavam recorrendo. Então, o PIS, quer dizer, o Programa de Integração Social, ele está sendo administrado pela Caixa Econômica Federal desde o seu início. Então, é lá que as pessoas deverão se dirigir. E já o PASEP é administrado pelo Banco do Brasil. Então, tem a medida provisória 797, ela tem um cronograma. Então, inicia com as pessoas com mais de 70 anos, que iniciou agora no dia 19, depois no dia 17 de novembro, libera para aposentados e os militares reformados, e depois, por último, em 14 de dezembro, libera, então, para aqueles que têm, para as mulheres com mais de 62 anos e para os homens com mais de 65 anos. Agora, professor... E vai até março de 2018. Festas de fim de ano chegando, né? A tentação do consumismo, gastar um pouquinho. O que dá para fazer com esse dinheiro, né? Melhor gastar, investir, poupar um pouquinho? Qual a recomendação? Olha, a rigor, esses recursos serão em grande parte utilizados para pagar dívidas. 58% da classe C, das famílias em classe C, estão endividadas, que são os principais beneficiários desses programas, desses fundos. Então, em primeiro lugar, esse recurso será destinado para o pagamento de dívida. Em segundo lugar, eu colocaria uma coisa bastante importante para o segmento acima de 70 anos, que é a compra de fármacos, de medicamentos. Uma vez que há uma certa deficiência na distribuição de medicamentos básicos na rede pública de saúde. Em terceiro lugar, vai para o consumo. Consumo de produtos de baixo valor agregado, ou seja, vestuário, calçados e alimentação. Então, não tem um impacto significativo na economia a liberação do PIS/PASEP, como também não teve a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia. Professor, muito obrigado. A gente conversou com o professor Edson Querido. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Band Cidade. Muito obrigado. Depois do intervalo, no Band Cidade, Preciosidades de Barro, Festival de Cerâmica em Cunha revela a arte e as diferentes técnicas usadas pelos cerca de 40 ceramistas da cidade na produção das peças. E ainda, é fim de semana, já escolheu seu destino de hoje à noite? Claro, conte com a gente as nossas dicas da nossa agenda cultural. A gente volta já. Hora certa para você, 7 e 8.